Peraí. Eu falei, você dimensionou tudo direitinho? Sua banca de baterias, colocou bitolas, colocou disjuntor de segurança, etc. É? Aí você precisou usar esse daqui. Nós temos, ó. A gente tem um lá na frente, perto do motorista. E esse daqui a gente instala lá no fundo. Só que esse daqui, ó, é ABC. Ele é para madeira, papel, para líquidos inflamáveis e para equipamentos elétricos. Ele é ótimo para equipamentos elétricos. Só que esse amigo meu falou que é melhor usar o CO2. Porque se eu for usar esse daqui, então olá, caravanistas! Incêndios. A origem dos incêndios. Qual é a origem do incêndio em um motorhome? Seria curto-circuito? Vazamento de óleo ou combustível no motor? Lonas de freio e que ficaram quentes? Acidentes com gás de cozinha? Escuta o tempo todo que você precisa pensar muito bem em qual é o material que você vai usar para fazer o isolamento do motorhome. O pessoal fica lá entre isopor, lã de vidro, lã de rocha, poliuretano, enfim. A discussão começa e, invariavelmente, ela acaba em... Só que precisa ser um anti-chamas. Daí eu me pergunto, será que precisa? É claro que se você tiver um material anti-chamas, é importante. Mas vamos pensar um pouquinho. Você colocou lá anti-chamas no isolamento do seu motor casa. Parabéns, realmente é super desejável. Só que depois, para dar um acabamento bonito e deixar que o seu ambiente fique bem aconchegante, você vai colocar um revestimento decorado. Geralmente você vai usar um MDF e muitas vezes com uma textura bem bonitinha, totalmente escolhida especialmente por você. Enche a sua casa de cortinas. Coloca lá um estofado florido, uma toalha de mesa, sem esquecer que você tem o colchão da cama, o travesseiro, os lençóis. Tudo isso para deixar tudo confortável. Então eu me pergunto, será que esse material que você escolheu a dedo para fazer o isolamento entre a parede do carro e o revestimento, ele se torna o recheio do sanduíche? Porque o isolamento fica dentro da parede. Dentro da parede do carro e do revestimento. Ele é o recheio. Esse é o isolamento. Será que ele vai fazer tanta diferença assim? Quando que o fogo começa? O fogo, ele é notado quando ele já se iniciou e se propagou nesses outros materiais. Nas cortinas, na madeira, né? Na cortina, no colchão da cama. E aí? Por que eu tô tocando nesse assunto agora? Bom, é que essa semana eles me indicaram de fazer uma matéria a respeito de fogo na casa das máquinas, né? Vamos entender. Eu achei bem legal essa matéria. Eu acho extremamente relevante. Vamos entender uma coisa. Casa de máquinas eu considero o coração do motorhome. A central elétrica é aquilo que dá energia para a casa. Você tem lá uma banca de baterias muito bem montada, cuidadosamente escolhida. Você tem um inversor, um controlador de carga, né? Você escolheu bitolas boas para fazer a rede, para os fios elétricos. Você colocou disjuntores de segurança. Será que isso vai ser suficiente?
E se der algum curto, como é que fica? Sabe? Porque um dos grandes motivos para você ter um princípio de incêndio no motorhome é um curto-circuito. E muitas vezes ele é provocado por causa de coisas muito simples. Tipo um adaptador desse, ó. Você pega um adaptador desse daqui e não repara no detalhe de que ele tem amperagem. E aí você vai usar ele no equipamento fora da especificação dele. O adaptador esquenta e aí o princípio de incêndio se estabelece, né? Começa então o princípio de incêndio. Outro motivo que pode ser provocado incêndio é um fio descascado, tá? De repente, por causa da fricção do carro, do movimento lá, descascou um fio elétrico. E aí você tem um curto. Pronto. Mais um motivo para você ter um foco de incêndio começando dentro da casa. O que você vai fazer nessa hora? Será que aquele material que você escolheu para fazer o isolamento do carro, que está dentro da parede, que é o recheio do sanduíche, será que ele vai fazer tanta diferença? Eu acho que não, né? Porque o fogo, até chegar lá, ele já queimou a toalha da mesa, ele já queimou a cozinha, a cortina, ele já queimou o colchão, a madeira, né? Que você usou para o revestimento, todos eles já pegaram fogo bem antes do isolamento. Então, você se precaver de verdade de um incêndio, o melhor que você faz é usar então um extintor de incêndio, um extintor. E eu recomendo que você use mais de um extintor. O ideal é que você coloque pelo menos 3 extintores dentro do seu motor-casa, tá? E não é aquele extintorzinho pequeno, não, de carro. Coloca um extintor razoável para acabar com um foco considerável de incêndio. Aquele do carro de passeio, ele normalmente é usado para apagar o incêndio do motor do carro. Só que no motorhome, o incêndio pode ser em qualquer ponto do seu motor-casa, entende? E eu aconselho então você ter um extintor que tenha uma capacidade suficiente para acabar então com esse foco de incêndio. Eu falei para você ter no mínimo 3, né? Então eu acho que você tem que ter um lá na frente do motorista, para qualquer tipo de incêndio que comece do lado de fora do carro. Um incêndio que começa no motor, ou então por causa que vazou lá o óleo, o combustível, ou então o freio das lonas de freio esquentou muito e aí começa um incêndio lá. Ou então todo, né? Você resolveu fazer um churrasco, o negócio saiu do controle e pega fogo no toldo. Aí você tem um extintor de fácil acesso na frente do carro que você pode usar para apagar esses incêndios aí do lado de fora. Depois você tem que ter um extintor dentro do habitáculo, tá? E eu aconselho a você ter mais um extintor lá no fundo, no dormitório, perto da cama. Ah, e esqueci, tem a tulha, né? Normalmente o seu botijão de gás vai ficar na tulha. Então era bom que você tivesse um extintor também na tulha, para que você conseguisse rapidamente extinguir esse foco de incêndio e lidar com essa situação. Bom, é claro que se o seu bolso permitir, né? Só que eu ia fazer uma forcinha para conseguir isso sim, porque afinal de contas esses extintores eles não são tão caros não. Quanto ao tipo do extintor, qual é o extintor que é o mais indicado? Eu indicaria o CO2, porque ele é muito eficiente, tanto para o sistema elétrico, como para o lugar onde que você vai estar colocando o seu botijão de gás. Por que eu indico o CO2? Bom, essa indicação ela se baseia no fato de que ele é um extintor limpo, né? E ele elimina todo e qualquer tipo de incêndio, tá? Qualquer extintor é melhor do que nenhum extintor. Então, se você quiser usar o PQS ou o ABC, eu também tenho alguns que é de água pressurizada.
você pode usar. O de espuma química, você só vai usar ele lá no compartimento de gás, tá? Nunca use o de espuma química no sistema elétrico. Agora vamos pensar num detalhe. Esses extintores que são à base de pó, né? Que são também os mais comuns, os que a maioria das pessoas conhecem, você vai apagar o princípio de incêndio. Você vai salvar o seu motor casa. Só que vai causar um dano em todo o material que você tiver no lugar onde que começou o princípio do incêndio. Se for dentro do motor casa, você vai fazer uma lambança, uma sujeira, uma baita de uma calamidade. Aquele pó vai tomar conta de todo o lugar. E pode até perder equipamentos que, se por acaso algum equipamento se salvou do incêndio, você pode ter perca total desse equipamento por causa do pó, certo? Então eu pensaria, vale a pena você pensar num extintor do tipo CO2. Ele é menos conhecido pelos leigos, mas ele é um extintor limpo e vai dar conta de apagar o princípio de incêndio. Porque o espaço que a gente está falando dentro de um motorhome, ele é pequeno. Então, vai dar conta. Você tem que você tem que desligar também a fonte do curto, tá? Então, desliga os contatos da bateria, desliga a rede externa, né? Desliga o foco de incêndio que está provocando aquilo. Bem, pessoal, então era isso que eu queria trazer para vocês hoje, segurança dentro do motorhome. Se você acha que o assunto é legal, é relevante, coloca aí nos comentários. E se você tiver algum outro assunto que você acha que é bom trazer aqui para cá também, deixa aí nos comentários e a gente vai trazer mais sobre segurança no motorhome para vocês. Ok? Até a próxima, pessoal. Bye!